Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje vamos trabalhar ainda mais alguns conceitos relacionados ao cálculo estequiométrico, um ramo da quantificação química que utiliza cálculos para as reações químicas entre produtos e reagentes, nessa relação. Então, material na mão e vamos lá. Iniciando aí a aplicação do cálculo estequiométrico, nós vamos resolver algumas questões de vestibular, certo? Então vamos lá. Primeira questão do vestibular de 2014 da Universidade Estadual do Ceará diz o seguinte: futuramente, o titânio será mais utilizado na aviação, principalmente na construção de aviões supersônicos, por oferecer grandes vantagens no que diz respeito à sua elevada temperatura de fusão, 1670 graus Celsius, visto que o atrito do ar contra as paredes metálicas tende a elevar a temperatura de todo o corpo das aeronaves. A obtenção do titânio pode ser representada pela equação não balanceada a seguir aqui. Tá? Então, nós temos na equação que a reação entre o tetracloreto de titânio com o magnésio metálico produz titânio metálico e cloreto de magnésio. Mas, detalhe, a equação não está balanceada, certo? O número aproximado de átomos de magnésio consumidos quando 63,3 gramas de tetracloreto de titânio reagem totalmente é. Então, nós temos aí a necessidade de encontrar quantos átomos de magnésio metálico reagem com essa massa de tetracloreto de titânio, certo? Então, para iniciar o nosso cálculo, o nosso ponto de partida é a equação e ela tem que estar balanceada. Como ela não está, temos que balancear a nossa equação. Legal? Fazendo o balanceamento, temos aí os coeficientes estequiométricos e os dados que a questão nos traz de massas molares do titânio e do cloro, bem como também a constante de Avogadro, de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ok? Percebam que a questão ela faz relação somente do tetracloreto de titânio, com a massa que ela fornece, e com os átomos de magnésio metálico. Por quê? O magnésio metálico é a nossa resposta final. Queremos saber quantos átomos de magnésio metálico reagem com essa massa do tetracloreto de titânio. Então, só temos essas duas espécies que nos interessam de fato nessa equação. Então, vamos lá. Traduzindo a equação para essas duas espécies, temos que 1 mol do tetracloreto de titânio reage com 2 mols de magnésio metálico, certo? Nesse sentido, utilizando aí as massas molares e a tabela periódica, no caso do magnésio, já que a questão não fornece, nós temos que o tetracloreto de titânio, juntando a massa do titânio e os 4 átomos de cloro para uma fórmula apenas, temos aí a massa molar de 189,9 gramas a cada 1 mol. E olhando a tabela periódica para o magnésio, temos que 24 gramas a cada 1 mol. Mas como temos 2 mols, multiplicamos por 2 a massa do magnésio, certo? Obtendo aí 48 gramas de magnésio a cada 2 mols, beleza? Nesse sentido, se 189,9 gramas do tetracloreto de titânio reagem com 48 gramas de magnésio, nesse caso, 63,3 gramas de tetracloreto de titânio vão reagir com qual massa do magnésio metálico? Nós encontramos aí uma massa de 16 gramas. Só que essas 16 gramas representam quantos átomos? É a resposta final, tá certo? Nesse caso, se 24 gramas representam 1 mol de átomos de magnésio, ou seja, representam 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, então os nossos 16 gramas encontrados resultam em aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio que reagem com essa massa do tetracloreto de titânio. E a nossa alternativa é a alternativa A. Beleza, gente? Bom, resolvendo aí uma questão do Enem, de 2014, nós temos o seguinte. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados.
Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Essa equação aqui. Certo? Em que o carbonato de cálcio ele reage com o dióxido de enxofre, produzindo sulfito de cálcio e gás carbônico. Certo? Vamos lá, segunda parte. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio. Do sulfito, ele oxida sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2 aqui. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, que é o sulfato de cálcio, é utilizado para fins agrícolas. Legal, gente? Então, o sulfato de cálcio, que é isso daqui, é esse o produto da segunda reação, é o gesso, como nós conhecemos. Ok? Vamos lá. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12, 16, 32 e 40 gramas por mol, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é a próxima de. Então vamos lá. A questão ela pede o seguinte. Primeiro, ela dá um rendimento não de 100%. Então, ao final, temos que considerar esses 90%. E pede o seguinte, a massa de gesso obtida em gramas a cada mol de gás retido. Então vamos lá, nós temos aí a primeira e a segunda equações químicas. Nós temos que o gás a ser retido é o dióxido de enxofre, certo? Ele é retido produzindo esses produtos aqui. Uma vez que ele é retido e produz o sulfito de cálcio, o sulfito é oxidado a sulfato. Então ele quer saber qual é a massa de gesso, ou seja, sulfato de cálcio, em gramas, obtido a cada 1 mol do nosso dióxido de enxofre, que é capturado. Beleza, gente? Então vamos lá. Balanceando as equações, na verdade elas já estão balanceadas, nós só estamos indicando aí os casos de coeficiente 1 quando não são mostrados. Legal. Então temos essa relação em mols. No entanto, se observarmos aqui, nós temos que é formado 1 mol de sulfito de cálcio na primeira etapa e 2 mol vão reagir de sulfito de cálcio na segunda etapa. Precisamos ter as mesmas quantidades para comparar uma equação e outra. Certo? Então, se temos aqui 1 mol de sulfito de cálcio, podemos simplesmente dividir essa equação, essa segunda equação inteira por um fator 2, modificando então os coeficientes, mas mantendo a proporção da reação. Certo? Isso significa que o 2 dividido por 2 vai para 1 mol, o 1 vai para meio e o 2 vai para 1. Certo, gente? Agora nós temos que 1 mol de sulfito de cálcio é produzido e 1 mol de sulfito de cálcio reage. Beleza? Então temos o nosso ponto de partida bem estabelecido. Agora, nós só queremos relacionar essas duas espécies aqui, o sulfito, o dióxido de enxofre, com o sulfato de cálcio. Legal? É o nosso gesso aqui. Então, vamos ignorar o resto por enquanto. Beleza? Ou seja, nós temos a relação de 1 mol de dióxido de enxofre para 1 mol de gesso. Isso fica mais fácil. 1 mol de dióxido de enxofre, portanto, leva à obtenção de 1 mol de sulfato de cálcio. Essa é a tradução. Como nós temos as nossas massas molares, nós conseguimos encontrar as massas molares de cada substância, que no caso do dióxido de enxofre nós não precisamos modificar, certo? Por quê? Nós queremos 1 mol de dióxido de enxofre, como diz na última linha aqui. A cada mol desse gás retido, qual é a massa obtida deste? Jogando, como nós temos 1 mol de sulfato de cálcio formado, nós temos, portanto, 136 gramas para cada mol formado dessa substância. Certo? Legal. Só que nós temos que considerar que esse valor teórico é o de 100% e que, no entanto, o nosso rendimento é de 90%. Então, se 100% corresponde a 136 gramas, 90%
corresponde a 122,4 gramas, que arredondando é um valor mais próximo da alternativa C. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!